Mas vamos levantar, então, fazer um apanhado do que essa CPI do DF já levantou, na sua opinião, de mais importante até agora, porque esse material todo será entregue, né, à CPMI do Congresso Nacional. Exatamente, Elô. A CPMI já requisitou, né, são vários documentos que a CPI aqui da Câmara Legislativa já tem, já vai encaminhar também para a CPMI, relatórios de inteligência da Polícia Militar, das Forças de Segurança, os planejamentos estratégicos, né, também da Segurança Pública do Distrito Federal, não só para o dia 8 de janeiro, mas também para o dia 12 de dezembro. Lembrando que a CPI da Câmara também investiga os atos antidemocráticos do dia 12 do DF para investigar os atos, né, e processos administrativos, inquéritos, todas as apurações, a relação, né, dos policiais que foram escalados para o dia 8 de janeiro, ordens, enfim, as quebras de sigilo telefônico, sigilo bancário. Então, tem uma série de documentos que a CPI já teve acesso e que nós vamos compartilhar com a CPMI do Congresso Nacional. Eu acho que as duas CPIs elas vão se retroalimentar, elas vão ser importantes para ajudar uma a outra, e a CPI aqui da Câmara, ela já aponta algumas questões importantes. Primeiro que já temos contradições nos depoimentos, porque a primeira rodada, vamos dizer assim, de depoimentos da CPI foram com a segurança pública do Distrito Federal. Então, os responsáveis pela inteligência, pelo Departamento de Operações da Polícia Militar, e ali a gente já viu algumas incongruências. Primeiro que a inteligência na CPI afirmou que não teve problema de inteligência, o que não condiz com a verdade. O último depoimento, inclusive, que nós tivemos essa semana, né, que foi na segunda-feira, do coronel Marcelo Casimiro, deixa isso muito nítido, né, quando ele fala que não passou pela inteligência, pelo planejamento, a gravidade, né, dos atos, tanto do dia 12 quanto do dia 8 de janeiro. Então tem uma contradição muito forte. Nós até estamos reconvocando alguns coronéis da Polícia Militar, porque a fala do general Dutra na CPI, ela confronta a versão da Polícia Militar sobre a desmobilização dos acampamentos em frente ao quartel-general, porque a Polícia Militar falou que não conseguiu desmobilizar porque o Exército não permitiu. E do Exército citando especificamente o Comando Militar do Planalto, que era exercido pelo general Dutra. Ele na CPI disse que em nenhuma hipótese isso aconteceu, que todas as vezes não teve pedido para a desmobilização do acampamento, o que teve foram ações pontuais de denúncias de ilegalidade, como tráfico de drogas, né, que acontecia diante do quartel-general, mas que não houve a tentativa e nem o pedido das forças de segurança local para desmobilizar. Isso é uma contradição que nós já observamos. Isso daí não dá para juntar, né? Porque uma coisa vai diretamente em contra da outra. Ou uma está certa ou a outra está certa. Não tem jeito. Exatamente. Não, e tem uma questão que fica já nítida, é como o Exército, as forças de segurança do Distrito Federal e o próprio governo do Distrito Federal e o governo Bolsonaro trataram o acampamento, não de forma criminosa, o que é um erro. Porque um acampamento, uma mobilização que pede e pedia intervenção militar, pedia golpe de Estado, pedia anulação do resultado das eleições, é criminoso. Isso está previsto no Código Penal brasileiro, é crime contra o Estado Democrático de Direito. E eles não encararam, e nos depoimentos eles reafirmam isso. O problema do acampamento não era a tentativa de golpe, era porque tinha tráfico de drogas, é porque tinha prostituição, obviamente crimes também, mas em nenhum momento eles afirmam que ou reconhecem que aquela mobilização era criminosa. Na verdade, o coronel Naime chegou até a dizer isso, que está preso hoje, que o acampamento na porta do QG era incubadora de terroristas. Tanto é que o atentado, né, terrorista que não se concretizou do dia 24 de dezembro, a tentativa de uma explosão de uma bomba no aeroporto de Brasília, já tem investigação da Polícia Federal que ele saiu e foi planejado dentro do acampamento. Então teve uma vida muito fácil, né, daqueles golpistas que ficaram acampados em frente ao quartel-general, que também destoa do depoimento do general Dutra, que disse que por parte do Exército a vida deles foi muito difícil.
e não é verdade, até as imagens que ele traz não mostra isso. Então a CPI tem avançado, acho que em algumas questões importantes, e também nós já escutamos aqui 2 empresários da cidade, do Distrito Federal. Obviamente eles não estão ainda no nível dos grandes financiadores, mas ali de financiadores intermediários desse processo, que também já foram escutados, são donos de supermercados aqui no Distrito Federal e que as investigações levam a crer que também ajudaram na contratação do trio elétrico e também na manutenção de alguns insumos no acampamento. Então a CPI tem feito esse papel, acho que a CPMI do Congresso Nacional vai ajudar muito também a esclarecer o que aconteceu. E, Elô, deixa eu só terminar essa primeira, né, avaliação, que eu acho que a última oitiva foi importante, porque o coronel Casimiro, ele disse com todas as letras, quem mandou abrir a esplanada dos ministérios no dia 8 foi o governador Ibanez Rocha. Então, isso também leva para um outro ponto, né, de investigação, que é dos erros e da omissão, né, da demora do governo do Distrito Federal, né, e por que foi mandado abrir a esplanada dos ministérios. Nós até questionamos isso, e na questão que nós fizemos, se, na opinião do coronel Casimiro, se a esplanada tivesse fechada, teria acontecido o que aconteceu, e ele foi sucinto na resposta, dizendo que não. Se a esplanada tivesse fechada de acordo com o que era previsto, não teríamos acontecido a destruição e os ataques, né, criminosos aos prédios da República. Ou seja, alguém mandou abrir e é preciso chegar nessa informação, né? Exatamente. Agora, deputado, essa semana a Polícia Federal revelou que encontrou uma minuta de decreto de GLO no celular de Mauro Cid, né? Eu queria saber o que significa isso. E Mauro Cid vai à CPI do DF? Nós vamos fazer, né, a requisição também do Mauro Cid. Fizemos agora recentemente também a requisição a partir de um furo de reportagem do Metrópolis, né, do coronel Mari Guerra, também, que estava presente no dia 8. Fica nítido para nós, Heloísa, que uma parte das Forças Armadas brasileiras estavam comprometidas com a tentativa de golpe. Isso fica muito nítido, né? Inclusive de pessoas que tinham relações muito próximas, né, com o ex-presidente da República sobre esse processo. Não só pelas minutas, né, mas por todo o clima que foi criado, principalmente pós o resultado eleitoral no dia 30 de outubro. Então, é importante investigar e entender até onde, né, qual era o comprometimento de uma parcela, infelizmente, das Forças Armadas brasileiras na tentativa, né, de um golpe de Estado. O próprio depoimento do Heleno na CPI indica isso, a própria forma criminosa, porque o deboche sobre as mortes, a tortura, a violência na ditadura militar e a tentativa, né, de tentar desfazer, se vocês estão vulgarizando a palavra golpe, e quem fez isso foi ele de maneira criminosa, dão a entender e nos leva, né, a essa conclusão de que, infelizmente, um setor, né, das Forças Armadas estava comprometido com esse processo também, né? Então, nós vamos ter que avançar para entender, porque eu acho que a CPI tem alguns papéis importantes. Tentar entender quem eram os idealizadores, quem planejou, quem organizou e montou, quem executou, né, quem estava presente no dia 8, quem financiou e quem também, de alguma maneira, por sua responsabilidade do cargo público, político, se omitiu, né, facilitando que aquilo acontecesse. Porque uma versão que foi colocada muitas vezes pelos depoentes, né, por quem veio à CPI até agora, é uma tese de que no dia 8 aconteceu um apagão nas forças de segurança do Distrito Federal. E, de fato, o apagão aconteceu porque nós nunca vimos antes, né, essa facilidade para entrar dentro dos prédios. Só que, na nossa opinião, o apagão não foi fruto do acaso, né? Alguém apertou o disjuntor que desligou as forças de segurança. Eu acho que esse é o objetivo também da CPI, da investigação também que corre no inquérito, né, no Supremo Tribunal Federal e na Polícia Federal.
Sem dúvida. Eu queria detalhar um pouquinho mais com você o depoimento do general Heleno, que, inclusive, os teus colegas de CPI, 2 deles, se recusaram a chamá-lo de general. Chamavam-o apenas de Heleno e fizeram toda a movimentação para mostrar que ele é um ator político, que ele tem uma ação política no cenário nacional e que não foi menos do que isso durante a preparação e atuação no dia 8. Então, conta para a gente um pouco mais dos pontos que você achou importantes dessa oitiva do general Heleno, por favor. Bom, a oitiva do Heleno foi, de novo, repito, criminosa. Criminosa ao defender a ditadura militar, ao tentar confrontar o tempo inteiro parlamentares, numa oitiva democrática. Provavelmente o Heleno está muito acostumado com outro tipo de interrogatório, não com interrogatórios democráticos, numa democracia, numa casa parlamentar, ofendeu os parlamentares e ele confessou algumas práticas, inclusive que são crimes. Essa questão partidária foi uma delas, porque ao ser perguntado se era filiado a um partido político, a resposta dele foi: não, eu fui obrigado a me filiar para disputar a eleição, nem sei qual partido político era. O que mostra uma prática muito ruim de parte do setor político brasileiro, que instrumentaliza partidos, partidos de aluguel, para poder disputar a eleição. Inclusive, o próprio Tribunal Superior Eleitoral, os TRS, têm começado a caçar mandatos que se utilizam dessa prática, de candidaturas laranjas, de usar partidos políticos como instrumento só para a questão eleitoral. Então ele disse que foi obrigado pelo ex-presidente da República, a se filiar a um partido que ele nem lembrava que partido que era, mostrando essa contradição. Bom, primeiro, que é um agente político, de fato é um agente político, mas que faz das piores práticas da política brasileira, atacando, desrespeitando os partidos políticos. São importantes na democracia, mas mostra também o desprezo do Heleno com a democracia, com os partidos políticos. São fundamentais para a consolidação democrática de um país, para a sua representação de diversidades. Então, ele, no depoimento dele, ele acusa e ele confessa uma série de práticas criminosas, inclusive essa de instrumentalizar partidos políticos como espaços de aluguel para poder disputar a eleição. Bom, fora o conjunto das ameaças que fez, dos crimes que cometeu defendendo a ditadura, defendendo a tortura, desrespeitando aqueles que sofreram, aqueles que morreram, aqueles que tombaram diante da ditadura militar e tentando o tempo inteiro intervir e calar parlamentares. E deixa nítido também, Heloísa, no depoimento dele, esse processo que aconteceu e ficou nítido. Desde o dia 30 de outubro, particularmente, o ex-governo federal atuou e agiu num processo de tentar não só desacreditar o resultado das eleições, o sistema eleitoral brasileiro, o sistema judiciário brasileiro, mas também inflamou, convocou e alimentou os seus apoiadores, porque ele se contradiz muito, Tem uma hora que ele começa dizendo o seguinte, ele lê as atribuições do GSI, e numa das atribuições do GSI, ele afirma que é monitorar a inteligência cibernética, de informações, e alertar o presidente da República. E depois ele diz que eles não sabiam de nada sobre o que acontecia no acampamento em frente ao quartel-general. Então, uma. Ou ele mentiu para a CPI, ou ele cometeu um crime e prevaricou, porque era função do GSI. Como ele mesmo leu, porque nem saber de cabeça, depois de ficar 4 anos, ele soube, teve que ler as atribuições, e na resposta dele, obviamente, ele não cumpriu com a atribuição, já que o acampamento em frente ao quartel-general foi o epicentro da tentativa de golpe. Então, ou ele mentiu para a CPI, que é crime, ou ele cometeu o crime, no mínimo, de prevaricação. Então, o depoimento do Heleno dá muitas pistas e muitos sinais de para onde a investigação deve ir. Enfim, é a conclusão que a gente estava tendo desde o início. Infelizmente, uma parte das Forças Armadas brasileiras estava comprometida com esse processo de tentativa de golpe de Estado.